Oi todo mundo, de novo mais um vídeo no canal, aqui praticamente no pingo da meio-dia, mentira. São 6 da manhã e a pessoa está acordada desde 2 horas, antes de 2 horas. Começa a ver, acorda, feito um zumbi, parece que não tem nada para fazer durante o dia, né? Trocar o dia pela noite, mas não, trocar a noite pelo dia, trabalhando também. Aí começa a pensar na vida e tal, e na morte da bezerra, e no leite derramado. São ditados que tem aqui, né, no Nordeste. Mas enfim, há tempos que eu venho trabalhando com um conceito chamado atratividade. Que é que você voltasse para dentro de si, para ver quem você é, para se conhecer, um processo de autoconhecimento. E a partir do momento também você começa a atrair, planejar e objetivar coisas da sua vida em relação ao futuro. É um pouco complicado assim, mas no decorrer do vídeo vocês vão ver. E como sempre, tem um trecho bíblico. Eu adoro o livro de Provérbios, eu até anotei aqui, porque é muito comprido. Eu peguei 4 versículos, tá? Do capítulo 12 de Provérbios, que diz assim. Depois eu vou explicar direitinho por que a seleção desse trecho. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo. Mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. E, finalmente, versículo 18, as palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Vamos fazer um apanhado geral de tudo isso aí. O que é que me levou a pensar exatamente? Eu já estava pensando sobre o tema desse vídeo, mas o que é que foi que deu start hoje, nessa linda madrugada de 28 de agosto de 2024? Ai, meu Deus do céu, pessoa. Tava vendo vídeos na internet, vários vídeos que falavam muita coisa sobre conhecimento, conhecer-se, você reconhecer-se enquanto pessoa em meio à relação com outras pessoas, mas principalmente você conhecer a si mesmo. E é esse mergulho que eu já tenho, acho que é o 3º ou 4º vídeo que eu venho falando sobre esse tema, esse mergulho para dentro de si mesmo que eu venho empreendendo. Aí estava vendo um trechinho de um filme com aquele Robin Williams, falecido ator americano, e Matt Damon. Tá bom meu inglês? Ok. Aí eu fiz uma pesquisa, eu não tinha assistido essa cena nem o filme, mas aí eu fui atrás e vi, é O Gênio Indomável. E tem uma hora que o Matt Damon está assim, diante do Robin Williams, e o Robin Williams dizendo assim, falando sobre traumas que ele sofreu, sobre maus tratos que ele sofreu, o Matt Damon. E diz assim, você não tem culpa disso. E o Matt começou, o quê? Não entendeu, em princípio. Aí, você não tem culpa disso, dos maus tratos que te fizeram. Aí ele começou a... Não. Aí não queria ouvir, negação, né? Aí, você não tem culpa dos maus tratos que te fizeram. Foi repetindo, o Robin Williams foi repetindo. E as reações dele foram mudando, do Matt Damon foi mudando, não sei o nome do personagem, mas enfim. Foram mudando ao longo dos trajetos aí, das falas, né? Das repetições que ele ia fazendo. E aí ele, depois ele foi continuar, o Robin Williams, você não é culpado dos traumas que lhe fizeram, dos maus tratos que lhe fizeram. E depois... aí ele já partiu para o quê? Uma atitude mais assim, agressiva, sabe? Pare com isso. Curioso que a dor que ele estava sofrendo era pelas palavras que o outro proferiu e que fizeram lembrar dos traumas, das dores que ele tinha no passado, dos maus tratos que foram infligidas a ele, foram, né? Enfim... Pessoas causaram isso a ele, só que não era culpa do Robin Williams, mas a memória do que ele estava dizendo. Só que ele ainda não se abria para compreender a mensagem que ele estava dizendo. E o Robin Williams começou a repetir, e o Matt Damon, estou falando pelos nomes dos atores, não dos personagens. E o Matt Damon chorando e tal. E aí, depois eu fui... E aí, no final das contas, ele, com muito choro, ele abraçou o Robin Williams. E aí eu fui entender, e aí foi uma coisa que foi comigo também, sabe? Eu já estava nesse processo, eu fui instado, orientado, aconselhado por um amigo a fazer uma
a pensar sobre mim, sobre as minhas qualidades, que sejam ruins, certo? Já desde alguns meses que venho sobre isso, mas ultimamente assim, mando fazer tipo um relatório mesmo, sabe? E eu chamei de meia-culpa, olha que coisa. E aí, qualidades mais magno, Kleber, qualidades ruins, você tem uma ou duas, muito insignificantes, brincadeira, é mentira, claro que todo mundo tem. Mas o que é que acontece? Aí nesse processo, aí eu me emocionei. Aí eu comecei a chorar. E aí listei, por exemplo, assim, uma coisa, não vou dizer a qualidade, mas assim, quando você reconhece as coisas que você é, né, as qualidades ruins que você tem, parece que me acontece assim, deu um estalo em relação a uma coisa específica, deu um estalo e gente, eu já tinha sido, assim, várias pessoas, amigas já tinham dito assim, apontado qualidades que sejam boas e coisas do meu caráter, coisas bacanas, coisas bonitas, só que assim, dificuldade de aceitar um elogio é um dos sintomas que a pessoa tem, né? Não acredite naquilo porque você quer se colocar para baixo. E você acaba, sabe o quê? Você nunca desenvolve completamente o seu potencial, porque tem pessoas sábias que veem quem você é, mas você não acredita em você. Não aceita que você seja essa pessoa boa. Por quê? Porque esses maus tratos, e quando eu estou falando maus tratos, eu não estou falando necessariamente assim, alguém sofreu violência física, não, emocional, bullying e tal, estou falando de milhões de coisas. Cada um vai saber naquilo que lhe toca, certo? Eu não quero generalizar, eu também não deixar específico, é só isso ou só aquilo. Estou dizendo maus tratos, quando eu falo assim, são as dores que a vida nos causa. Sabe? Às vezes na família, às vezes na escola, às vezes em outro ambiente, às vezes na igreja, pessoas que lhe compreendem mal, que não lhe aceitam, que são preconceituosas, e aquilo causa dores na gente, sim. E o que é que a gente faz? Diversas reações e na maioria das vezes todas erradas. Você aceita, baixa a cabeça, aceita aquilo como sendo verdadeiro, e aí você pauta a sua vida todinha encalcado numa mentira. E no final das contas, você não se perdoa, não perdoa a pessoa e acredita naquilo e tá tudo bem. Ou não, tá tudo mal. Mas para você não tem como mudar. Nesses vídeos que eu vi hoje, eu vi até um depoimento assim. A pessoa dizendo assim, olha, eu levei um tapa na cara do meu namorado e eu achei que estava tudo bem, que era normal, porque eu via esse tipo de coisa acontecendo na minha casa todas as vezes. Então, assim, a gente normaliza, às vezes, as violências do dia a dia, e eu tô falando aí de violência física, mas as violências do dia a dia, às vezes, a gente normaliza. E a gente, às vezes, causa mil coisas, mil formas de reagir àquilo, que não são legítimas e não produzem, e acabam tornando-nos uma pessoa que nós não somos de verdade, que poderíamos ser melhor, mas a gente não se deixa, porque não aceita. Então, a partir do momento que eu me voltei, e aí... O que foi que acontece, que eu sou muito grato, essas pessoas amigas, e o amigo não é aquele que passa a mão na sua cabeça, não, aquele que chega e diz a verdade na sua cara, que seja verdade mesmo, mas que seja com o propósito não de diminuir, jogar você no chão, mas de mostrar, olha aqui, olha, na verdade o amigo bota assim um espelho, olha o espelho aqui, olha quem você é, sabe? E o que é que acontecia quando fazia isso? Eu ficava chateado, eu ficava com ódio da pessoa, ora, a pessoa só estava mostrando o espelho para mim. Eu não olhava para mim mesmo no espelho, eu não queria aceitar que era aquilo. Aí eu comecei a fazer eu mesmo pegar o meu próprio espelho, que aí eu já não tinha mais como jogar raiva em cima de ninguém, porque a pessoa estava mostrando meus defeitos. Porque a primeira coisa é discordar, né? Não, que sabe, eu me conheço mais do que ninguém. Será? Então, assim, sabe, nesta madrugada de hoje, registrando, aconteceu esse clique. E o simples fato de reconhecer... Eu tenho certeza, eu chorei muito, tal, mas o simples fato de reconhecer já me tornou uma pessoa diferente. Eu agora já passo assim, perdoei o fato passado, aceitei quem eu sou de verdade e é uma qualidade boa, a qualidade ruim se transformou numa boa. Você aceita e trabalha. Tem muita coisa que você pode fazer assim, aceitando-se a verdade e a partir desse momento você trabalhar. Agora você viver mentiras, aí não vai conseguir nunca, não vai conseguir mudar nunca para melhor. Você cria um personagem para o mundo lá fora, mas você não suporta olhar no espelho. Então, assim, tem coisas que realmente talvez não mude,
Porque às vezes tem da cultura de um país, sei lá. Às vezes a pessoa também, assim, se tirar tudo e não colocar nada de volta, a pessoa não tem mais nada, a pessoa se anula completamente. E a mudança é para quem quer mudar, né? Forçar, ninguém vai forçar ninguém a nada. Mas se você quer, tem muita coisa que talvez você não consiga mudar tanto na sua personalidade. Mas tem tanta coisa que pode ser mudada para muito melhor, para muito mais bacana, sabe? Tenta, vai devagarinho, agora encara o espelho, sabe? E aí por isso que eu citei esse trecho de Provérbios que diz assim que o sábio é aquele que... Cadê a palavra mesmo? Aliás, o tolo é aquele que sempre está certo. Mas os sábios aceitam conselhos. Porque quem sabe de tudo nesse mundo, quem está cheio, foi uma palavra que eu ouvi um dia desse, não tem mais do que se encher. Não cabe mais nada, não é não? Mas se você se esvaziar sempre de velhos conceitos, que aqui hoje para você é uma coisa boa, amanhã aquele já pode lá não servir mais, é uma coisa vetusta, ultrapassada, anacrônica, e está sempre aberto, né? E assim, a gente prestar atenção, sabe que as palavras do sábio, como diz, eles curam. Então assim, por mais que elas doam, né? Tem uma ferida ali que mais que precisa limpar e coisar, mas a palavra do sábio cura. E se você quer se tornar sábio, se cure. Ou olhe para si mesmo, enxergue para dentro de si, veja quem você é. Aceite quem você verdadeiramente é. E o aceitar não significa só, eu sou uma pessoa assim, a fazer aquela coisa Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, sempre fui assim, vou ser sempre assim. Não. O aceitar é assumir, que eu estou falando aqui, assumir que você é assim, uma pessoa má mesmo. Todo mundo é, certo? Não adianta dizer, não sei o que lá, todo mundo tem um nível de maldade. Às vezes a gente tem um nível de maldade muito mais profundo que ele, aparentemente, é uma pessoa, pessoa maravilhosa, todo mundo benquista, vá atrás. Então, assumir-se é a coisa mais maravilhosa, que aí já é o ponto assim do fundo do poço, porque do fundo do poço não tem mais para onde descer, é só subir. Meus amores, eu continuo esse tema depois que o vídeo já está ficando muito grande, tá? Beijo para todos.